Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem do ano de 2017. É a questão número 99. A questão diz assim: em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Então, pela posição do cinto, pode causar essas lesões. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto, né? Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundo de duração. Então, ele simulou, né, uma colisão de 0,30 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros, como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade, imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Então, a gente tem um gráfico aqui, aceleração por tempo, tá? A gente pode ver aqui, ó, que aqui foi uma maior aceleração no intervalo de tempo menor. Aqui a gente tem uma menor aceleração no intervalo de tempo maior, né? Então a gente tem aqui comparações do cinto 1, 2, 3, 4 e 5. Qual modelo de cinto oferece um menor risco de lesão interna ao motorista? Bom, pessoal, para isso é interessante a gente lembrar alguns conceitos físicos aqui para poder marcar a alternativa com mais precisão. Então, a gente tem aqui, eu coloquei alguns prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física resumido para você. Então, pessoal, seguinte, eu coloquei aqui um print que é muito importante a gente observar. A força resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração. Então, quanto menor a aceleração, menor a força resultante. Vamos pensar na lógica, né? Se a gente quer uma menor lesão, a gente tem que fazer menos força. Então, a gente tem que pensar na aceleração, o quê? Menor, já que a gente quer uma menor força, certo? Então, esse conceito aqui é muito interessante da gente começar pensando nele. A gente pode pensar também, pessoal, na questão do impulso. Impulso igual a força vezes o tempo. Então, se a gente tem uma força menor, a gente tem um tempo maior, pois são grandezas inversamente proporcionais, certo? Posso escrever assim, ó, que força é igual a impulso dividido pelo tempo. Então, quanto maior o meu tempo, menor a minha força. Tá legal? Então, a gente tem que pensar que o tempo tem que ser maior para termos uma força menor baseados no impulso. E também poderíamos ver pelo teorema do impulso, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, através dessa daqui, porque ele afirma para a gente no enunciado, olha só aqui, que os testes de massa, aqui, massa dos bonecos, ó, que nas condições de teste, a massa e a variação de velocidade são iguais para todos os testes, né? Isso que ele fala aqui para a gente. Então, o impulso total é igual. Se o impulso total é igual, a gente consegue fazer essa observação aqui do tempo ser maior. Quando o tempo for maior, a gente tem uma força menor. Aí, o que acontece? Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração. Então, nesse intervalo de tempo total, eles são iguais. Por isso que a gente tem que observar entre os picos. Tá legal? Isso é muito importante. Então, quando a gente vê a força máxima, né, a distribuição do tempo, apesar do impulso total e da força média, né, por causa do 0,30 segundos serem iguais, o risco de lesão interna ele está mais ligado, né, ao valor máximo da força, que é a forma com que a força é aplicada. Então, se a gente tem um pico mais curto e um pico muito alto, é uma desaceleração mais suave e uma desaceleração mais alongada, né? A gente tem que ficar de olho nisso daí. Então, os picos mais altos vão provocar o quê? Tensões maiores nos órgãos e nos tecidos. Então, consequentemente, maior risco de lesão. Picos grandes como esses aqui, a gente vai ter o quê? Maior tensão aplicada nos órgãos e tecidos e maior risco de lesão.
né? Então a gente quer justamente um pico menor, né? Então a gente tem duas opções aqui, a gente tem um pico menor aqui no cinto. Vamos ver pela legenda. Pela legenda tá bem ruim de ver, mas é o cinto 2 esse aqui, tá? Esse aqui é o cinto 2. O menor pico é o cinto 2. E esse maior aqui é o cinto 3, tá legal? Então, pessoal, olha só, o cinto 2, ele tem um menor pico. Então, eu sei que força resultante igual a massa vezes a aceleração. Se ele tem um menor pico, ele vai ter uma menor aceleração, consequentemente, uma menor força sendo aplicada. E aí a gente lembra que o impulso é força vezes o tempo. E aí a gente sabe que quanto menor a força, eu preciso do intervalo de tempo maior. Olha só o intervalo de tempo desse pico, bem maior do que desse pico aqui, né, que aplicaria uma força máxima, causando uma maior lesão interna. Então, pessoal, é isso, é uma análise de gráfico, né? Uma análise para a gente rever aqui as equações da força e do impulso, né? E chegamos à conclusão que o menor pico e a desaceleração mais distribuída, aqui no caso, vai reduzir essa força máxima sobre os órgãos internos, né? E, portanto, vai reduzir o risco de lesão. Tá legal? Então, para finalizar aqui, a gente marca a nossa resposta, que é a letra B, 2. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.